Shalom a todos, boa noite, sejam bem-vindos, bom dia e boa tarde para você que assistir posteriormente esse vídeo. Meus amados irmãos, hoje é a penúltima noite que vamos estar juntos estudando aqui nessa live e graças ao Pai conseguimos, né? O Pai permitiu que nós, apesar das dificuldades técnicas, dos empecilhos, dos atrasos, Ele permitiu que nós chegássemos até aqui, né? Amanhã é a 20ª noite e eu creio que tem sido uma experiência muito edificante e reveladora para nós. E eu amanhã vou disponibilizar aqui no comentário fixado e também no comentário fixado, né? Vou disponibilizar o certificado de conclusão desse curso para você guardar como uma lembrança, né, de que você participou, meu irmão, que você perseverou, que você conseguiu. Não necessariamente para quem acompanhou ao vivo, mas para quem acompanhou os vídeos que estão aí postados, né? E completou as 20 lições. Então, meus amados, vocês vão aí receber esse certificado, tá bom? E eu deixei para anunciar isso aqui no final do curso, porque é quando as pessoas vão ver os últimos vídeos e também vão poder, né, antes de receber esse certificado, voltar lá para o início, para realmente acompanhar tudo. Então, meus irmãos, para mim é uma honra, é uma alegria, uma satisfação compartilhar a verdade. E vocês têm notado que a cada estudo nós temos uma perfeita contrastação com o que nós aprendemos nesse sistema. Praticamente é o contrário do que nós aprendemos. E eu posso falar por mim mesmo que no sistema religioso qual eu fiz parte, eu nasci nele, mas graças ao Eterno não vou morrer nele, não vou morrer no engano, né? Nós aprendemos tanta coisa, irmãos, que é hora de restaurar a verdade. Então vamos orar juntos para que o Pai possa mandar as pessoas certas, para que tenham acesso à verdade, como ela é no Machia e a Rushua. Vamos orar. Nosso Pai Yahweh, estamos aqui pela tua bondade e permissão. Muito obrigado por ainda existirem pessoas fiéis nesse mundo, pessoas que se importam com o próximo, pessoas que se importam com a própria salvação. E eu venho te pedir que tu abençoe encarecidamente nossos irmãos e irmãs, não só aqui no Brasil, mas lá no exterior, Pai, na Europa, na África, nos Estados Unidos, enfim, espalhados por esse mundo, na Ásia. Tu venha, Pai, a confortá-los, fortalecê-los onde quer que estejam. Em nome do Machia, pedimos essas bênçãos, agradecemos. E hoje sempre, Pai, nos abençoe, perdoa os nossos pecados. Assim seja. Bom, meus amados irmãos, no tema de hoje nós vamos estudar sobre o reino milenar, no céu ou na terra. E frequentemente, irmãos, nós que nascemos no contexto cristão, nós fomos ensinados que as pessoas morrem e vão para o céu, que quando o Messias vier, nós vamos morar no céu, e que nós vamos reinar no céu durante 1000 anos. É uma linha de escatologia entendida aí por alguns como Adventista do sétimo dia, e que vamos reinar no céu durante 3 anos e meio, é a vertente escatológica ali do pré-tribulacionismo. Eu acho que, na verdade, eles dizem que reinaremos no céu por 7 anos. Eu não estou bem inteirado, deve ser 7 anos de reinado no céu. Mas vamos ver o que a Escritura diz, meus irmãos. Onde será o reino? Como será? O que representa? Então vamos juntos, pegue sua caneta, pegue seu papel, acima de tudo, pegue as Escrituras, a Bíblia, e vamos estudar, meus irmãos. Primeira pergunta de hoje é: para onde o Messias dirigirá após sua chegada e a reunião dos santos? Mateus 25, 31 a 34. Então, ontem nós lemos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que o Messias descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta, que é o chofar, e o que? Ele levará os seus para o encontrar junto com os ressuscitados nos ares, não foi assim? Certo.
Só que ali não fala para onde ele irá com os santos após serem reunidos nos ares. Então, Mateus 25:31 é um texto-chave para nós entendermos o que sucede à chegada do Messias, né? A reunião dos santos. Então, vamos lá. Verso 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, se referindo à majestade, ao poder da vinda, do brilho da vinda dele, e todos os santos anjos com ele, todos os anjos do céu virão com ele. Então se assentará no trono da sua glória, que é Vod, e todas as nações serão reunidas diante dele. Então, note algo incrível aqui. O Messias vem e se assenta no trono da glória dele. Onde é esse trono de glória? Aqui dá uma pista mais interessante a seguir, que ele e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, o Messias vai fazer ali uma separação entre joio e trigo, bodes e ovelhas, peixes bons e maus, os benditos do Pai e os malditos. E aí diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, quando o Messias voltar, ele vai instaurar o reino dele. Como nós sabemos disso? Porque a separação dos bons e dos maus, ela ocorre em um mesmo ambiente. Vocês observam? Direita e esquerda de um mesmo ambiente. As parábolas referentes ao reino dele, à vinda dele, elas sempre se aplicam o quê? Você tem o celeiro e tem um local onde é queimada a palha. Então, o lugar onde a palha é queimada e o celeiro são muito próximos. É na mesma fazenda. Então, o que, que vai acontecer? O pai vai contrastar a escolha que ele faz perante os ímpios. Tanto é que essa promessa é dada lá para a igreja de Filadélfia, né? Ele diz: Eu vou fazer com que os teus inimigos vejam que eu te amo. Então, irmãos, o que acontece? Quando o Messias vem, ele se assenta no trono de glória. Esse trono de glória é um termo usado para o trono de Davi, que é em Israel, em Jerusalém. E quando diz que ele então reúne diante dele todas as nações, está falando que ele está estabelecendo o reino dele, onde alguns entrarão e outros ficarão de fora. Simples assim. Tanto é que a analogia é feita sobre os que ficam de fora, que haverá choro e ranger de dentes. Ele fala que é trevas exteriores ali, o local onde eles vão ficar. Então, tendo posto isso, nós vamos desenvolver, irmãos, a questão do reino do Messias. Que reino foi prometido para os que permanecerem fiéis? Então o Altíssimo chega para Abraham, que é Abraão, para Isaac, Jacó, chegou para os patriarcas, os profetas, e ele prometeu o que para esse povo, meus irmãos? Daniel 7:27 diz assim: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Então, irmãos, o domínio e o reino que será dado para os santos é os que estão debaixo do céu, não os que estão acima no céu, são os reinos que estão debaixo do céu. Tanto é que a profecia de Daniel capítulo 2, aquela estátua que Nabucodonosor, rei de Babilônia, viu, que é composta pelos reinos, impérios mundiais, até chegar aos dedos da estátua, os pés, a rocha, quando ela cai, ela vai e destrói o quê? Os pés da estátua. E a terra se torna um grande monte. Ou seja, é na vinda do Messias
que os reinos da terra se tornam os reinos do nosso Messias. Então é o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino. Que reino? O reino dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, meus irmãos, primeiro, no céu não tem ninguém para obedecer os santos do Altíssimo, porque só tem os anjos, o Pai e o Messias. Então tem que ser súditos aqui na terra. Segundo, a Bíblia diz que quando o Messias ele vier, ele vai restaurar o reino. Então que reino tem que ser restaurado? No céu ou na terra? É lógico que na terra. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que nós estamos vendo, queridos, é que vai haver uma subjugação dos povos. Eles vão ter que andar segundo o mandamento, vão ter que andar segundo os preceitos celestiais, a Torá, né, segundo os mandamentos do Pai. Por isso que a Bíblia vai dizer que eles reinarão com vara de ferro. O Messias vai vir reinar com vara de ferro. Essa é a promessa que foi dada lá à igreja de Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. E essa é a mesma promessa que é dada em Apocalipse 19, quando o Messias ele vem, né, para fazer juízo e ele vai reinar com vara de ferro. Da sua boca sai uma espada aguda, que é a palavra de Yah. Né? Então vocês entendem aí, meus irmãos, que reinar com vara de ferro, com rigor, com autoridade, é aqui na terra. Terceira pergunta: quando se dará início o reino do Messias? Apocalipse 26. Então, por que isso é muito importante, irmãos? Porque nós aprendemos no sistema que o reino do Messias vai se dar. Por exemplo, eu aprendi a minha vida toda que se daria no final do milênio, no final dos 1000 anos, quando a Santa Cidade desce. E não é verdade. Muitas pessoas aprenderam que o reino do Messias será instaurado após os 7 anos de tribulação do reinado do anticristo, que é uma grande mentira. Então, nós temos que realmente revisar esses ensinos, né? Nós temos que realmente ir a fundo no que realmente a Escritura está falando. Então, quando se dará início o reino do Messias? Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahweh e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Então vamos lá. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Nós sabemos que a primeira ressurreição ela ocorre na vinda do Messias. Certo? Então o reino milenar ele tem que começar, os 1000 anos tem que começar na ressurreição dos mortos. Eu até vi os comentários do estudo de ontem, né, falando sobre o arrebatamento e tal. E uma pessoa colocou assim: mas nós, pré-tribulacionistas, nós cremos sim que haverá uma ressurreição dos mortos. Essa pessoa dizendo. E essa ressurreição, ela ocorre na segunda vinda. Então, meus irmãos, na segunda vinda, independente do que as pessoas creem ou não, começa os 1000 anos, o reino milenar. E aqui diz sobre estes não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahweh e do Mashiach e reinarão com ele 1000 anos. E aqui está uma coisa muito importante. Por que esse milênio ele é tão específico na Bíblia? Porque nós temos aí mais quase 6 milênios, né, terminando. Mas a Bíblia faz questão de destacar o 7º milênio. Porque justamente um dia para o Eterno é como 1000 anos e 1000 anos para o Eterno é como um dia. E o milênio é chamado também de Dia do Todo-Poderoso. Porque justamente a terra foi criada em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Então a criação é uma alusão ao futuro profético da terra. São 6 milênios dados para o homem,
que está havendo pecado e o sétimo milênio pertence ao Criador, onde a terra entrará em repouso do pecado, onde a terra entrará em regeneração, será renovada. Agora vamos para a pergunta que se encaixa com essa, sabendo que a ressurreição dos justos, né, dá início aos 1000 anos. O que acontecerá com Satanás no início dos 1000 anos? Apocalipse 20, verso 1 a 3. E prestem atenção, irmãos, nas palavras que esse texto está mencionando, porque muitos vão querer espiritualizar ou dar falsas aplicações a esses termos. Mas nós vamos entender aqui melhor no contexto. E vi descer do céu um Melarre, um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então vamos aqui entender uma coisa, irmãos. A palavra abismo aqui, no hebraico, é o terron. No grego, tártaros. Por que você tem que entender o que é o abismo, onde fica? Porque, primeiro, o abismo não é a mesma coisa que o inferno, o Hades. Segundo, o abismo não é a terra, como eu fui ensinado a minha vida toda e como muitas pessoas, muitos adventistas pelo menos, acreditam. O abismo é uma dimensão inferior composta de águas primordiais, águas escuras, águas do caos. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala, a primeira vez que a Bíblia cita o abismo em Gênesis 1, verso 3, a terra era sem forma e vazia, né? Verso 2 em diante. E as trevas pairavam sobre a face do abismo. E o Espírito do Altíssimo movia-se sobre as águas. Então, terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Águas na face do abismo. Então, o abismo, meus queridos, ele é composto de águas. E quando nós entendemos que essas águas do caos, né, essas águas do caos primordial, elas são, na verdade, a prisão dos Nephilim e dos anjos que pecaram, os sentinelas. Quem corrobora com essa visão? Pedro, segunda carta de Pedro, livro de Judas. Paulo também dá uma pincelada sobre isso no livro de Romanos. Nós vemos mais claramente no livro de Enoque, que o abismo, uma prisão de águas escuras, é o lugar onde os anjos caídos estão aprisionados. E os espíritos dos Nephilim. Então, é para lá que Satanás também vai ser mandado, para passar os 1000 anos. Não aqui na Terra. Não no inferno, por assim dizer, que a gente chama no grego de Hades, no hebraico de Sheol. É outra dimensão, isso é o centro da Terra, onde estão o receptáculo das almas. Mas vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e agora vocês já sabem que o abismo é o terron, as águas primordiais do caos, e uma grande cadeia na sua mão. Então, ele, para aprisionar, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Ra-Satã, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Então, quando você pega alguém e lança em algum lugar, quer dizer que você está em cima, e então essa pessoa é lançada para baixo, é óbvio. Como é que o diabo pode ser pego aqui e ser lançado aqui na terra? Não tem cabimento isso. Misericórdia. Então ele é pego e lançado no abismo, nas profundezas das águas primordiais do caos. E aqui diz, e ali o encerrou, foi trancafiado, e pôs selo sobre ele, ou seja, foi selada a entrada do abismo para que ele não possa sair, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o que acontece, irmãos? O diabo vai ser preso, não vai tentar as pessoas na terra durante 1000 anos. E eu falo das nações que forem deixadas sobre a terra.
Por isso que os 1000 anos vão ser um tempo tão magnífico de paz, ao mesmo tempo que a presença do Messias vai inundar essa terra com o conhecimento da glória do Pai. Porque de Sião sairá a Torá, a lei, a palavra de Yahweh para todas as nações. É assim que está escrito pelos profetas, em Isaías. E nós sabemos, queridos, que o próprio Messias vai nos ensinar a Torá. Então, irmãos, esse seu humilde servo aqui não é nada comparado ao Mashiach, que é a própria Torá. Ele vai nos ensinar, ele vai discorrer sobre os profetas, sobre os acontecimentos passados. Ele vai nos explicar o porquê de tudo. Ele vai realmente trazer à luz nossas dúvidas, nossos questionamentos. Ele vai, de uma maneira esplêndida, ensinar a humanidade. Isso durante os 1000 anos. E aqui diz, na pergunta número 4. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Pergunta número 5, na verdade. Como será o reino milenar do Messias na terra? Em Isaías 11, 4 a 10, diz assim: Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Então, por isso que o Messias ele ensinou no Sermão do Monte assim, ó, bem-aventurados são os mansos, os puros de coração, os humildes de espírito, que herdarão a terra, deles é o reino dos céus, na terra. E aqui diz, e ferirá toda a terra. Então, essas condições descritas aqui, irmãos, na profecia, não é no céu. No céu ninguém vai ferir terra. No céu ninguém vai repreender com justiça, julgar com justiça e repreender com equidade. Ainda diz, e ferirá toda a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. No céu ninguém mata ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro. Irmãos, no céu o lobo não vai morar com o cordeiro. Não tem cabimento. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Então, tudo isso são circunstâncias aqui referentes à terra, irmãos. Vamos em frente. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Então, no céu tem áspide. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco, né, que são animais peçonhentos. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahweh como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Ishai, o Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aleluia. Então, meus irmãos, não se fará dano algum nem mal no Monte Santo, Monte de Zion, né? Monte do Templo, chamado hoje, onde está lá a abominação da mesquita e não sei o que mais. Então, ali, aquele lugar que vai ser purificado para o reino messiânico. É ali, meus irmãos, que a Bíblia diz que a natureza começará a ser regenerada. O instinto selvagem dos animais começará a desaparecer. Tudo começará a ser renovado no reino do Messias, quando se iniciar verdadeiramente os 1000 anos. Então vamos lá, em frente. Diz assim: porque o céu não pode ser a morada dos homens. E, irmãos, nós julgamos as coisas espirituais muitas vezes comparando as coisas,
às vezes confundindo com as coisas terrenas, coisas físicas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. As dimensões celestes, elas não são perecíveis, elas não se deterioram, elas não se decompõem, como aqui na Terra, onde nós temos o quê? A matéria. O céu não é uma dimensão para seres físicos. O céu não foi feito para os homens. A Bíblia diz que o céu é o trono do Altíssimo e a terra o estrado dos seus pés. O céu é uma dimensão espiritual, é metafísica. Não quero dizer com isso que o céu não exista. Veja, não é isso que está sendo dito. É que a composição celeste não é a mesma que da Terra. Onde nós temos o que, irmãos? Carbono. Vocês lembram? Nosso estudo? No céu não tem carbono. O céu é uma morada de espíritos, é uma dimensão metafísica, de fogo, de nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Não é carbono o céu. Por isso que o Salmo 115, verso 15 a 16 vai dizer assim: sois benditos de Yahweh, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus de Yahweh, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, meus irmãos, o que foi dado aos homens? Por que o céu não pode ser a morada dos homens? Porque os céus pertencem ao Pai e ao Filho, aos anjos. Essa dimensão ali não é para o reino dos homens. A terra, esta dimensão aqui foi feita para nós. Por isso que o diabo ele quer tanto essa dimensão aqui para nos desbancar, nós seres humanos. Os Nephilim querem muito essa dimensão. Eles ficam incutindo na mente de vocês que os seres humanos é que estão destruindo a Terra com gás carbônico, que os seres humanos é que são o mal desse planeta. Eles dizem que os seres humanos têm que ser tirados, né, os nocivos que destroem a Terra, quando na verdade são eles que estão destruindo tudo, são os Nephilim, são os caídos que estão destruindo tudo e querem se apossar do que foi dado a Adão, nosso pai, o primeiro homem. Então, meus queridos, nós temos que tomar posse do que o Eterno nos prometeu. Ele não nos prometeu o céu. Aí eu sei que muita gente vai dizer assim, mas João 14, verso 1 em diante, diz que não se turbe o coração, credes no Pai, em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse sem voluntaria, eu vou preparar um lugar, quando eu for, voltarei e vos levarei. Se você leu o capítulo todinho, que os teólogos, que os religiosos não vão ler, irmãos, lá continua dizendo o Messias que para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas quando eu voltar, vocês poderão me seguir. Então o que ele estava falando, irmãos? Que ninguém subiu, ninguém foi ao céu senão aquele que de lá desceu, que é o Messias. É um ser celestial também. Então, o que ele está falando, irmãos? Que o lugar que os discípulos conheciam era o Monte Sião, que era chamado de a morada do meu pai. A casa de meu pai. O monte do templo. Então, quando ele fala das moradas, é ali, em Sião, em Jerusalém, não é lá no céu. Se você ler o capítulo todinho, em espírito de oração, você vai perceber isso. Até porque Roma mexeu nas traduções e Roma, a partir de Agostinho, criou a ideia de que o homem ele é um ser que vai herdar o céu, vai reinar no céu, e que o céu é a herança dos homens. Foi a partir de Agostinho, de Hipona, começou essa ideia. Vinda de quê? Do paganismo. Que os Nephilim, sim, tinham acesso às dimensões celestes dos anjos caídos. Aí tudo bem. Aí é outra coisa. Mas nós, filhos do Altíssimo, nós vamos herdar a terra. Então a mitologia grega, romana, sobre morada no céu, não se encaixa na Bíblia, meus irmãos. Nem no princípio dos profetas, né? Da Torá, nem do Messias. Então, o que acontecerá com as nações que sobreviverem sobre a terra? Zacarias 14, verso 16 a 18, diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém
subirão de ano em ano para adorar o rei Yahweh dos exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Que coisa linda! Então, o Armagedon é o que, irmãos? Quando todas as nações da terra cercarem Jerusalém para atacá-la. Gog, Magog. E o que vai acontecer, meus irmãos? O Messias vai intervir ali. E quem restar, né, Zacarias capítulo 12, 13, vão dizer que vai restar 1/3 das nações da terra. Aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas ainda vão sobreviver. Eles vão ter que subir de ano em ano para adorar o rei, Yahweh dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Aí vocês imaginam, irmão, essas pessoas que são anomistas, que odeiam a Torá, quando você fala das festas do povo hebreu, eles dão um pulo. Essas pessoas vão ter que ser obrigadas, se sobreviverem, a ir de ano em ano guardar a festa dos tabernáculos. Imagina, irmão, como é que vai ser isso? A pulso, a contragosto. Aí diz: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei Yahweh dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que eu ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, o que acontece, irmãos? Você vê claramente que se alguém se recusar a ir, não vai ter chuva, não vai ter colheita, não vai ter, ninguém vai poder comer da terra. Isso é muito interessante porque hoje, né, no sistema secular que nós vivemos, o calendário do Papa Gregório, todos nós somos obrigados o quê? A comemorar, ou pelo menos, né, a se, vamos dizer assim, estar recluso durante os feriados, né, pagãos, Natal, Ano Novo, Páscoa pagã, enfim, dia de finados, etc. E eles também, no reino milenar, vão ser obrigados a prestar honras ao Eterno e a guardar as festas do Criador. Senão, não vai ter chuva. Simples assim. Então, é isso que é um reinado com vara de ferro, meus irmãos. Não vai ter bagunça no reino do Messias, não. Vocês entendem? Vai ser com vara de ferro, com rigor. Muita gente vai dizer assim: ah, não, mas o Jesus Cristo que eu conheço não é assim. Então, é um Messias, é uma imagem falsa que você tem do Messias. Porque o Messias é justiça, é verdade. Ele é juízo. Ele não vai. É tudo com ordem e decência. No reino não tem bagunça. Durante o reino milenar, tudo vai ser ordenado. E para a glória do Pai, nós seremos reis e sacerdotes sobre a terra, meus irmãos. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então vamos lá, se o Eterno permitir, né? Então vamos lá. A 8ª pergunta diz assim: o que acontecerá no final dos 1000 anos? Apocalipse 27-10 diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satã será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 extremos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então, vamos meditar um pouquinho aqui, irmãos. Isaías 65 faz uma descrição assim aproximada sobre a santa cidade, Jerusalém. Mas Isaías 61 ele vai dizer o quê? Que a cidade amada é Jerusalém. Então, onde é que os santos estão acampados, irmãos? Subiram sobre a largura da terra, isso aqui é os ímpios, que é com Maria do Mar, muita gente, que eles vão ressuscitar, é a segunda ressurreição. Imagina ali ímpios de todas as épocas. Napoleão, Hitler, Stalin, Karl Marx, né? Alexandre o Grande, todos esses ímpios vão ser ressuscitados para
serem enganados por Satanás. O que eles vão fazer? Aqui diz assim: e eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial, que a palavra arraial quer dizer também acampamento dos santos, e a cidade amada. Então, irmãos, acampamento não é a santa cidade, a Nova Jerusalém ainda, porque um acampamento é algo provisório. Então, o que é um acampamento? O soldado ele se dirigia para um lugar é, estrangeiro, até a terra do inimigo, ele montava tendas, né, montava ali o arsenal deles, a logística, a comida, tudo. E o que ele fazia? Ele se preparava para a guerra. É mais ou menos isso que nós vamos fazer durante os 1000 anos. Nós vamos construir tendas, plantar vinhas. É isso que Isaías 65:6. 65 diz, e não é o céu. Então, lá de onde eu venho, o que eles diziam? Não, tá vendo? Os ímpios vão cercar aí a nova Jerusalém que desceu do céu, ó. E não é isso que está falando o texto. O texto não está dizendo que o arraial dos santos e a cidade amada, aí já é a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém só vai descer em Apocalipse 21. Quando o juízo for posto, quando houver ali o castigo da besta, do diabo e do falso profeta. Mas vamos em frente. Isso aí que vocês estão me entendendo. Mas vamos lá. Os ímpios vêm, cercam o arraial dos santos e Jerusalém, novamente cercada, e subiram sobre a largura da terra. E a palavra, irmãos, aqui, largura da terra, é a palavra grega platus, que é a mesma coisa de platô. É o quê? É uma área plana. É como se a terra estivesse toda planeada para essa batalha final. Aí diz: e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Yarro desceu fogo do céu e as devorou. Então, no momento que os ímpios são ressuscitados, eles têm a consciência de que poderiam reviver novamente e poderiam ter recebido a vida eterna, mas não receberam porque não quiseram, porque rejeitaram a salvação do Mashiach. Então, eles vão tentar, numa tentativa desesperada, na última tentativa desesperada, de atacar a cidade santa para tomá-la, só que, enganados pelo diabo pela última vez, o fogo descerá do céu e os consumirá. E não somente eles. E Ra-Satã, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Serão atormentados no inferno, Sheol, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, assim termina a saga do bem e do mal. E os santos, eles estarão lá, em Jerusalém. E o que descerá dos céus, né, do céu, após a purificação da terra? Apocalipse 21, 2 e 3 diz: e eu, Yohanan, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Arro descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Arro com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Yarro estará com eles, e será o seu Eloá. Então é no final dos 1000 anos que a santa cidade, a nova Jerusalém, celestial, cidade de ouro, desce dos céus. E ela vem preparada para, como se fosse um casamento, é um encontro. Quem ela vem encontrar, meus irmãos? O Messias e os santos. Porque é aí que eles vão deixar as moradas provisórias e vão adentrar nas mansões celestiais. É aí que eles vão realmente morar, receber as mansões celestiais, as moradas eternas. E o mesmo Yahweh estará com eles e será o seu Eloá. Meus irmãos, quem quer estar no reino do Messias? Quem quer fazer parte? Porque a Bíblia é muito clara, em Mateus 25, 34 a 40, que não são religiões, não são os profetas das religiões, não é dar dízimo, não é
bater o ponto nos cultos, né? Todos os dias de reuniões litúrgicas dos templos. Não é nada disso. A Bíblia é muito clara em Mateus 25, 34 a 40. Somente que tipo de pessoas poderão entrar no reino? Que diz, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então, irmãos, no final das contas, não é conhecimento, não é ego, não é nada, nada carnal, mas sim, meus irmãos, o desprendimento de ajudar o próximo, de repartir com o próximo. Porque a pessoa pode até ser um israelita assim de nome e dizer que guarda a Torá, mas se ele não ajuda ninguém, a religião dele é inútil, ele não serve para nada, não serve nem para o reino vindouro. Eu louvo ao Pai, irmãos, que tem pessoas ainda nesse mundo que ajudam o próximo, que se preocupam com o seu irmão. E é isso aqui que vai fazer diferença para entrar no reino. Não é nada além disso, meus irmãos. Paulo praticava isso, os patriarcas praticavam. Abraão hospedava os anjos, meus irmãos, sabe? Não sabendo que eram anjos. Todos esses homens eram piedosos, da palavra de ser o quê? Pio, de ter piedade do próximo. E é isso, irmãos, que falta em canais aí que ensinam Bíblia, não sei o quê, só que não tem piedade do próximo. Dizem assim, morra infeliz. E as pessoas ainda veem esse tipo de canal por aí, irmãos. Não ajudam ninguém. Que coisa terrível, irmãos. Isso não é assim, meus irmãos, segundo a Escritura. O reino está aqui. Estava preso, foi me ver. Adoeci, vocês me visitaram. A pensou dizer para o irmão, morra infeliz. Que isso? Estive preso, você foi me visitar. Estava com sede, você me deu água de beber, água fria. Eu tive fome, você me alimentou. Eu era estrangeiro, você me recebeu em sua casa. Então os justos lhe responderão dizendo, soberano, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. Então, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e formos ver-te, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, meus amados irmãos, aí está a natureza do reino do Pai. Por isso que ele veio e pregou, bem-aventurados os pacificadores, os pobres de espíritos, que choram, os que têm fome e sede de justiça, meus irmãos. É isso mesmo. Os que são perseguidos por causa da justiça, esses que vão herdar o reino. Aqui diz assim, na nossa decisão de hoje, amados irmãos. Cremos que o reino milenar do Messias ocorrerá na terra juntamente com os salvos. Ficou muito claro isso. Reconhecemos que ninguém poderá reinar no céu, mas reinaremos na terra, sobre as nações com vara de ferro. Nos comprometemos a lutar pelo reino vindouro, pois nossa herança será a terra restaurada. Que assim seja, meus irmãos. No último estudo, amanhã, o 20º, né? Não percam, para encerrar com chave de ouro essa odisseia da verdade revelada das Escrituras, o juízo final e a restauração de todas as coisas. Aleluia. Bom, meus amados irmãos, é isso, tá? Que a misericórdia do Eterno
esteja sempre conosco, hoje e para sempre. A única coisa que faz diferença nesse mundo, irmãos, é nós servirmos uns aos outros. Sabe, abnegadamente, deixando de lado todas as coisas ruins desse mundo, né? Que a gente sabe que existe muito engano, existe muitas coisas mal intencionadas, mas nós devemos fazer sempre o bem, nunca nos cansar. Isso é a essência do reino dos céus, meus irmãos. Temos aqui 3 perguntas. A primeira é: existe ressurreição especial? Esse termo ressurreição especial eu vi na Adventista, né? A Ellen White que fala disso, que ela até mesmo ela vai ressuscitar para se juntar aos 144 mil. Olha, ressurreição especial, irmãos. É meio esquisito isso aí, né? Vamos ver a primeira e a segunda ressurreição, né? Eu acredito que, e antes eu também acreditava que, por exemplo, os soldados iam ser ressuscitados e tal, mas e se houver outra forma, né, deles presenciarem aquilo, entende? Não necessariamente uma ressurreição. Então, eu não acredito, sabe, hoje em ressurreição especial. A Bíblia só fala de primeira e segunda ressurreição, irmãos. Tá? Primeira na segunda vinda e a segunda ressurreição após os 1000 anos. Segunda pergunta, faltam mais de 200 anos para se completar os 6.000 anos? Misericórdia. 200 anos com inteligência artificial, com o povo virando zumbi, com todas essas leis tirânicas, draconianas que estão aí, da ONU, não tem nem o mínimo de chance. Então, esse papo de 200 anos é furado, irmãos. Isso é um calendário judaico que foi adulterado por Hillel. Ele comeu ali mais de 200 anos e o povo está dizendo lá em Israel hoje, né? Os judeus dizem que estamos no ano 5.780, sei lá, e alguma coisa. Que é um equívoco terrível, que eu já comprovei aqui, você pode pesquisar, que nós estamos, na verdade, o calendário está atrasado, na verdade. Tá? Esse calendário gregoriano, porque o Messias não nasceu no ano 1 da nossa era, e nasceu cerca de 2 a 3 anos antes de Cristo. Essa é a realidade. Então, esse calendário, essa história de faltam 200 anos para o Messias voltar, irmãos, misericórdia. Não deixei que ninguém vos engane, tá? Terceira pergunta. Os ímpios que sobreviverão no milênio terão chance de salvação? Boa pergunta. Excelente pergunta. Irmãos, eu não sei. Eu não sei. A Bíblia diz que as nações, né, que estarão sobre os 4 cantos da terra. Aliás, eu cometi um equívoco, me perdoem, os tempos de Adventista. Esse povo que está sobre os 4 cantos da terra não é os que vão ser ressuscitados, não. Isso são as nações que estão sobre a terra, tá? Me perdoem, irmãos, é a cabeça contaminada pelo sistema, sabe? Me perdoem, não é Hitler, não é não sei quem, não é nada disso. Eita, que vacilo, me perdoem. A gente é humano, a gente erra, né, irmãos? Então, quem são essas pessoas? São realmente as nações que vão estar vivendo durante o milênio, que vão se revoltar e vão ser enganadas por Satanás quando ele for solto. Então, essa história aí do misericórdia não tem nada a ver. Essa história de dizer que vai ser o pessoal que vai ser ressuscitado depois dos 1000 anos, não é. Eles são ressuscitados depois, no juízo final, tá? E, pois é, eles terão chance de salvação. Olha, irmãos, a Bíblia diz que uma grande parte deles vai atacar a cidade amada e vai descer fogo do céu e vai consumi-los. Eu não sei, entendeu? Não sei. São coisas que vamos ter que esperar para ver, né? Pode ser que algum irmão mais aprofundado na escatologia saiba essa resposta. A gente quer acreditar que sim, né? Já pensou se alguns dos nossos entes queridos eles sobrevivem
e vão estar vivos durante um milênio e se convertem, né? E vão fazer parte do reino conosco, será maravilhoso. É melhor esperar que seja assim, né? Mas é isso, meus amados irmãos. Essa é a verdade das Escrituras. Eu não tenho dúvida, tá? Do que nós lemos aí em todo esse estudo, em todos esses estudos, são a mais clara palavra da verdade, sem contaminação e sem mistura. Entende? Mas nós reconhecemos que tem muitas coisas que nós não ainda sabemos, mas o Mashiach vai nos ensinar. Tá bom? Shalom, shalom. Boa noite a todos vocês. Até amanhã, nosso derradeiro e último estudo, tá? Não percam. Até lá.